esse é o pior defeito que o vendedor tem. Por quê? Porque eu estou negociando com você e ao invés de eu estar numa escutativa, prestando atenção no que você está falando, eu estou no diálogo interno, preparando respostas. Agora eu vou falar isso. Agora eu vou dar essa resposta para ele. Agora eu vou mostrar. Agora ele vai ver. Agora ele... Não, né, agora eu vou mostrar tal coisa. Gente, quando você está em diálogo interno com o teu cliente, você não está se conectando a ele de jeito nenhum. Então começa a treinar em casa, eu já vou dar dica, começa a treinar em casa. Diminuir a voz que está dentro de você. Isso é exercício de submodalidade da PNL. Diminui a voz, leva essa voz para longe, deixa a voz cada vez mais lenta. Começa a fazer esse exercício, principalmente para quem tem dificuldade em dormir. Porque parece que vem uma galera conversar com você. Tchau, eu falo, gente... Diálogos internos, né? Vários, discussão em grupo. É uma multidão. Eu falo assim... Faz esse exercício, leva a voz para longe. Joga uma bolinha e manda pro pessoal abaixa buscar. como se você estivesse com o controle remoto da televisão na mão, abaixa o volume e deixa a voz cada vez mais devagar e mais lenta. Porque esse é um exercício que o vendedor tem que fazer, porque quando eu estiver com o meu cliente, eu tenho que estar em estado de presença, eu preciso estar com escuta ativa, eu não posso estar pensando em alguma coisa, porque eu tenho que escutar qual é a dor dele, qual é a necessidade dele, qual é o anseio dele, qual é o problema que eu preciso resolver dele. Só que se eu estiver conversando comigo mesmo, eu vou perder muito da conversa dele. O cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu estou conversando comigo, ou eu estou conversando com você. Não dá para fazer as duas coisas. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu fiz as perguntas do levantamento de necessidade, sim, mas você ouviu as respostas? Exatamente, não, você ouviu as respostas? Eu já ouvi call de vendedor, né? Principalmente mais júnior, tá começando na carreira, então ele tá com as perguntas que ele tem que fazer pro cliente, assim, né? Aí às vezes tem pergunta que é um pouco mais difícil, sei lá. Você já teve que demitir algum vendedor que não performou na tua equipe? E aí o cliente, ele dá uma resposta que é, sim, eu já tive, que é ruim. Ah, você já perdeu dinheiro em golpe? Ah, sim, eu já perdi. Aí a pessoa, ela responde assim, que ótimo, tal. Então Ela nem ouve. Não tava... Ela tá checando, tipo, ele tem essa dor aqui. Sabe? Achei um. Que ótimo. Né? Aí a coisa da conexão é, puxa vida, que pena, olha só. Quebra o rapport na hora. Na né? hora. Cara, você fala uma coisa ruim, o cara fala, que bom. Que maravilha, nossa, que maravilha. Show pra quem, né? E acontece, hein, Lê? Acontece, demais. porque a pessoa não tá ouvindo. E se Ela a pessoa tá com uma dela. listinha de pergunta e ele tá preocupado em fazer a listinha de perguntas, muitas vezes você perde a oportunidade de fazer uma pergunta melhor, que tem a ver com o contexto, né? Porque, se você tiver negócio pra Vivi. Ela tá me falando um negócio super interessante. Eu não continuo a conversa, eu pego outra coisa, nada a ver e toma. Quebra de novo. Poxa vida, né? Isso é a falta de interesse no outro. Isso mostra a falta de interesse no outro, né? E tem um negócio também, né? Porque assim, às vezes o amigo ouvinte, às vezes tem, né, cliente nosso que tá ouvindo, né, aluno do programa de aceleração, e fala assim, pô, mas no treinamento vocês ensinam a criar a matriz de qualificação, de levantamento de necessidades, a gente ajuda os alunos a fazerem isso, né? Então quer dizer que eu não vou ficar olhando para as perguntas e tal? Eu falo assim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A primeira coisa é estudar as suas perguntas. Então se você tem 10 perguntas, estude as 10 perguntas, estude a pergunta 1 tá emendada na 2, a 2 na 3 e tal. Só que quando você estiver falando com uma pessoa, esteja presente na conversa. Não fica olhando para a pergunta. Preparo. Porque se você está preparado, eu não preciso olhar a pergunta se eu estou preparado. Eu tô aqui, tô batendo papo e tal. E aí, às vezes, eu não preciso fazer a pergunta 2, a pergunta 3, da 1 eu pulo para 4. Porque conecta melhor com aquela resposta que você me deu. E tá tudo certo. E às vezes a pessoa já falou a resposta. Sim. Né? Já falou a resposta. E mais importante do que você saber as perguntas, aí fica uma dica. Mais importante do que você saber as perguntas é por que você precisa saber disso. Porque respostas, né? Às vezes uma pergunta um pouco diferente faz mais sentido com a conversa. Fica mais conectado. Você consegue respostas até melhores do que aquela pergunta simples. Né? Mas as pessoas, elas estão perguntando, tem aquela característica quase de interrogatório, né, Lê? Exatamente. Que o policial natural, não tá, né? O policial não tá preocupado em estar conectado com a pessoa. Ele quer quebrar. Ele quer quebrar a conexão. Quebrar a rapport. A gente sempre fala que a comunicação ela é avaliada pelo resultado que ela gera. Isso. O que você quer daquelas... Eu digo para vendedor... uma das perguntas foi
por que que o vendedor se sente inseguro? Uma das respostas que eu vou te dar é porque ele não se preparou. Sim. Porque se ele tiver preparado, e o livro do Timothy Galli, ele falava exatamente isso. Ele pegava o tenista, que ele era coach do tenista, ele fazia o cara se preparar No último. assim, no detalhe do ponto da bola do tênis, como tinha que vir. Assim, nos últimos detalhes, ali ele podia falar, ele podia pensar, ele podia... Só que quando ele tivesse em alta performance, se ele estava dentro da quadra, flow. é flow. É estado de presença. O que é o flow? É você estar presente no que você está fazendo. Uhum. Isso é flow. Agora, se você tiver com o papelzinho lendo, você tem que ter um script, você tem que ter preparo. Estuda antes. O seu cérebro, ele aprende com a repetição. Uhum. Uhum. Como você aprendeu tabuada? Repetindo. Estuda antes. A insegurança dos vendedores vem pela falta de preparo. Uhum. E se ele não tiver preparado, ou se ele tiver com a autoestima dele abalada, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. E quanto mais você se prepara, mais seguro você fica. Exatamente. Né? E quanto mais você realiza, né? Quanto mais repetições você faz, mais você tem evidências de que você consegue, de que você é capaz. E aí você fica tranquilo, né? Porque eu faço isso todos os dias, como que eu vou falar que eu não consigo, se ontem eu fiz? Né? Ensaio mental é uma ferramenta da PNL muito boa. Você, antes de performar, antes de você atender o teu cliente, você fazer um ensaio do que ele pode me perguntar, o que eu vou responder, eu me preparar como se eu já tivesse atuado naquela negociação. Eu faço isso antes. Então, eu crio essa imagem, eu vencedora nisso, eu performando na frente dessa pessoa, o que ele vai me falar, o que eu vou responder. Este preparo te traz segurança. A hora que você entra lá, você vai performar da melhor forma possível, sem dúvida. Porque o teu cérebro aprendeu o caminho. Ele foi aprendendo o caminho, ele já viveu aquilo antes de mesmo te ter acontecido. E aí tem conexão com o estoicismo também, né? Que é você ter a leitura do pior cenário que pode acontecer. Né? E aí, se você já viu o pior cenário, você já pensou em uma solução para ele, você está preparado para qualquer coisa. Exatamente. Né? Você não é pego de surpresa. Porque o otimismo tem isso, né? O otimismo você pensa que vai dar tudo certo. Aí a primeira coisa que dá errado na reunião, você trava, né? Não prepara. Então, o otimismo, ele tem toda a parte legal da visualização positiva, que vai te colocar no ânimo, que vai te dar motivação. Mas se a gente estiver preparado só para as coisas darem certo, a primeira coisa que dá errado é um balde de água fria. É treino, né, Daniel? É treino. Se a pessoa me perguntar tal coisa, e se ele colocar tal objeção? O que eu posso responder? Isso é se preparar. Preparar para todos os cenários. É se preparar. E se ele falar tal coisa, o que eu posso responder? Ou seja, esse preparo te traz segurança. Conhecimento, preparo. Vocês têm um podcast maravilhoso que vocês dão aí milhões de ferramentas para o pessoal. Prepara, gente. Uhum. A pessoa, ela se sente insegura, a insegurança, o medo, é a falta de conhecimento. Porque se você tiver aquele conhecimento, você não vai ter medo. A pessoa vai dirigir, se ela não souber dirigir, ela vai ter medo de entrar no carro e dirigir. Uhum. Agora, se ela se preparou, se ela aprendeu, se ela repetiu, se ela fez aquilo várias vezes, por que ela vai entrar no carro e vai sentir medo? Aí depende do diálogo interno de novo, porque às vezes as pessoas sabem dirigir, dirigiu certinho, um puta tempão, fez uma barbeiragem ali de repente, e aí a pessoa fica com aquele negócio, você vai errar de novo, vai acontecer de novo. Se o meu foco tá só naquilo que deu errado, talvez eu fique inseguro de dirigir de novo. Aí precisa prestar atenção no que você está pensando. Programar. Exatamente, senão você está programando para errar de novo. Exatamente. Né? Eu falo que a programação neurolinguística, ela deveria chamar reprogramação, porque a programação foi feita. Eu não sei o que você escutou quando você era pequeno. Olha, você não vai ser nada, você não nasceu para ser ninguém. O que você escutou que marcou e você leva o resto da vida? Né? Antigamente a gente falava assim, não deu para nada, vai ser vendedor. E hoje não é verdade, vendedor é uma profissão maravilhosa, super reconhecida. Hoje um bom vendedor ganha muito dinheiro. Ele precisa de preparo. Mas o que você escutou na tua infância que impactou positivamente, que fez uma programação no seu cérebro através da linguagem, que foi positivo? Ou
ou te falaram, você é preguiçoso. Você não faz nada direito, menino. E você levou aquela programação para o resto da vida. Então, é isso que agora... Olha, e não vamos culpar os pais, porque eles fizeram o melhor que podiam, com os recursos que tinham, que já é uma predisposição, né? E foram programados. Então, vamos cortar a herança maldita. Só para não propagar, né? Exatamente. Então vamos parar na gente. Então vamos ter consciência. A gente erra de outro jeito que os nossos. Cara, mas assim, e ter amor próprio. Isso. Porque assim, Leandro, se você for no palco lá, você erra, você comete a maior gafe lá em cima, você vai descer super chateado, sabe o que eu vou falar para você? Ai, Lê, não foi nada, ninguém nem percebeu. Agora, se eu subo no palco e eu erro, eu vou me punir um mês. Eu não sirvo para nada, porque eu faço tudo errado. Por que que eu... Para você, eu acolho e para mim eu destruo. Então é isso que a gente tem que começar a parar para pensar, no que a gente pensa o tempo todo, no que eu verbalizo, o que eu falei, isso aqui tá legal, eu pensar dessa forma, porque o que eu falo é o que eu penso. Se você lidera uma equipe comercial onde cada vendedor tem seu jeitinho de vender, provavelmente você tem dificuldade de enxergar o que está funcionando e o que está atrapalhando você. E o CRM, que deveria te ajudar a ter controle, vira uma zona. Sem um processo claro, você não tem nenhuma previsibilidade. Apenas tentativas isoladas e nenhum padrão. Por isso que, depois de ajudarmos mais de 4.000 empreendedores e profissionais de vendas, a gente vai fazer o workshop de processo comercial. Um dia inteiro em que estaremos num ambiente intimista, com poucas pessoas, botando a mão na massa para construir o processo comercial da sua empresa do jeito certo. Assim, seu time vai ter documentado exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer para vender bem todos os meses. Um workshop prático, de valor imensurável, que vai te custar menos de R$60. Ou seja, menos do que um livro de vendas. Então clica no botão aqui embaixo e garanta o seu ingresso antes que esse lote acabe.